Você acredita em fantasmas? Você já viu algum? Se você respondeu sim às duas perguntas, você não está sozinho. De fato, uma série de pesquisas descobriu que a maioria das pessoas que tiveram experiências paranormais também acredita em fantasma, com uma alta porcentagem afirmando até que já os viu. Uma pesquisa de 2017 da Universidade de Chapman descobriu que 52% dos estadunidenses acreditam que os lugares podem ser assombrados por espíritos, um aumento de aproximadamente 11% desde 2015. Uma pesquisa anterior do Reino Unido descobriu que 52% dos participantes acreditavam no sobrenatural. A crença no sobrenatural é antiga. Por milênios, a humanidade a usou como fonte de significado e continua a fazer isso até hoje. Todo prédio tem um grupo de mensagens para os moradores compartilharem alertas, serviços e queixas. Isso não é diferente no edifício Copan, no centro da capital paulista, que já chegou a ter 5.000 habitantes e hoje estima-se que seja o lar de cerca de 3.000 pessoas. A peculiaridade é que um dos assuntos que mais movimentam as conversas dos moradores dos 1.160 apartamentos são os fantasmas. Os moradores do prédio icônico do centro de São Paulo catalogam vizinhos sobrenaturais. Os funcionários citam vultos, barulhos em escada, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Um homem da casa das máquinas, um elevador temperamental. É tão grande a quantidade de relatos sobre supostos fantasmas no Copan, icônico edifício no centro de São Paulo, que os moradores começaram a catalogar e dar nomes às aparições. Nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais relatos de moradores do emblemático prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que abriga mais de 5.000 pessoas. Os posts citavam, por exemplo, odores sem explicação e tramas sobrenaturais. O edifício Copan tem arquitetura em S, que se destaca em meio aos prédios de São Paulo. Um verdadeiro ícone da cidade. Projetado por Oscar Niemeyer, o prédio em formato de S reflete o estilo do arquiteto e contrasta com as linhas retas de outros edifícios da região. Como é extenso, o Copan pode ser visto mesmo de longe, ao passar pelas principais vias da cidade. Maior estrutura de concreto armado do país, o Copan se tornou símbolo da arquitetura modernista brasileira. Sua construção foi em uma época de crescimento de São Paulo, em que se enxergava grande potencial, tanto urbanístico quanto turístico. A verticalização da cidade teve início na década de 1930, mas se intensificou a partir dos anos 1950. O Copan virou um dos ícones desse processo de expansão e fortalecimento econômico da região. O prédio é protegido pelo município de São Paulo pelo seu valor histórico. A inspiração para essa construção foi o Rockefeller Center em Nova York, nos Estados Unidos. Sendo assim, a intenção era criar um complexo que reunisse residências, comércios, atrações turísticas e atividades de lazer em um só lugar. Apesar do projeto ter sido concebido em 1952, passou por diversas modificações até o início das obras, em 1953, quando o alvará para a construção foi obtido. Recentemente, relatos de supostos fantasmas no Copan viralizou nas redes sociais, mas as lendas de espíritos vão além. A experiência de Zaya, de 26 anos, com um espírito, vazou do grupo de mensagens do condomínio e acabou viralizando nas redes sociais. A tatuadora mora há 9 meses no prédio inaugurado em 1966 e ouviu as primeiras vozes do além no dia em que dispensou o elevador.
Eu estava descendo pelas escadas e escutei um psiu bem no pé do meu ouvido. Virei e não tinha ninguém. Continuei descendo e escutei novamente. Eu achei que estavam me zoando, mas não tinha como uma pessoa sair correndo e eu não escutar na escada. Foi bem estranho e guardei para mim, afirma Zaya. A moradora do bloco B, local apontado como um dos focos de fantasmas, foi adicionada ao grupo de mensagens no dia seguinte e se deparou com uma reclamação. Gente, o fantasma do 7º andar está me assustando novamente. Ela questionou se os vizinhos estavam falando sério ou se estavam brincando. Começaram a contar relatos até piores do que o meu. Comecei a acreditar que era realmente uma coisa sobrenatural, porque não tinha explicação. Sinceramente, não tinha explicação. Muita gente contou que viu parecido ou pior, e depois desse lance da escada aconteceu mais coisa. Então, eu estou começando a achar que é espírito mesmo, diz Zaya. Apesar do medo, ela não pretende deixar o Copan. O técnico de farmácia Thales Rosa, de 32 anos, mora no bloco B há 7 anos. Ele diz que já teve encontros sobrenaturais até mesmo dentro do apartamento em que vive. Certa vez, ouviu a maçaneta se mexer sem que ninguém estivesse por perto. Minha esposa mora aqui há quase 9 anos. Quando começamos a sair, ela comentava que não conseguia dormir muito bem porque ouvia barulhos na maçaneta da porta. O apartamento em que moramos é bem pequeno, então a porta fica perto da cama. Chegamos a colocar garrafas em cima da maçaneta ao dormir para ver se era alguém mexendo, porque se fosse, a garrafa cairia. Os barulhos continuaram, mas as garrafas nunca caíram, conta ele. As passagens sobrenaturais não param por aí. Thales conta que sua sogra costumava ver um gato branco durante as visitas ao apartamento, antes mesmo de os dois adotarem animais. De tanto aparecer para a idosa, o animal fantasma ganhou até apelido, Floquinho. Além disso, os corredores do prédio viraram local proibido para o casal, depois que o técnico ouviu os botões do elevador sendo ativados sem que ninguém estivesse por perto. Nós íamos viajar pela manhã e estávamos arrumando as coisas. Tirei todos os lixos da casa por volta de 2h30 da manhã e fui levar a lixeira do 29º andar. Subi a rampa que dá acesso tanto aos elevadores como à lixeira, que fica ao lado deles. Coloquei o lixo ali e fui descer. Mas nessa hora, a porta do elevador abriu. Eu olhei para trás porque achei que ia descer alguém, mas não saiu. Fui seguir caminho, mas ouvi de novo o barulho do botão do elevador, que só surge quando você aperta para subir ou descer. De novo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém que ativasse o botão. Eu desci voando para casa, cheguei transparente de medo. Contei para minha esposa e ela falou que nunca mais levaria o lixo de madrugada. Eu também nunca mais fui. Sempre que a gente está nos corredores, principalmente à noite, temos uma sensação esquisita de que tem algo atrás da gente, concluiu o morador. Apesar de chegar vantagens em morar no Copan, Thales e a companheira já pensam em se mudar do prédio, tanto pela energia bizarra dos supostos fantasmas, quanto pelos problemas criados por quem está vivo. Eu sou daquela opinião, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Não duvido que exista algo bizarro aqui no Copan. Em algumas partes do dia, os nossos gatos ficam olhando fixamente para a porta, por exemplo. Mas, além dessa questão de sentir uma energia ruim, tem também atualmente as questões de segurança, principalmente sobre os furtos que acontecem diariamente aqui na frente, os arrastões em ruas próximas e etc. O roteirista Miller Santos mora no Copan há 3 anos. Antes de se mudar, ele foi alertado por um amigo que também vive no bloco B sobre as aparições que aconteciam especialmente naquela região, a mais populosa do prédio histórico. Ele já teve uma visão de uma menina no teto. E o pior, ele a viu ao mesmo tempo que a namorada. Mas eu não dei muita atenção, justamente por ser um lugar em que eu queria muito morar. Assim como o Thales, ele afirma que também já teve experiências estranhas com os elevadores do edifício em pelo menos 2 ocasiões. Em uma delas, o roteirista viu um vulto. Em outra, o elevador teimou em não levá-lo ao andar que ele queria. Em vez de ir ao térreo, ele foi parar no 15º andar e o botão do primeiro piso ainda quebrou. Apesar de acreditar nas histórias sobrenaturais, o morador rebate a ideia de que essas aparições estariam ligadas a energias negativas.
Ele afirma que não se assustou com os encontros que teve. Eu lembro que o Copan já foi reduto de gente marginalizada por décadas. Não acredito em energias negativas. O prédio só tem moradores ligados a artes desde sempre. Aqui no meu apartamento, por exemplo, já morou a Elke Maravilha. Então, se tiver algum fantasma, é de alma boa que está empurrando nossos sonhos para frente. Até que se prove realmente que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu estou bem. O depoimento de vários moradores é semelhante, assim como os barulhos, vultos e outros episódios vividos. Essa fama tem um lado positivo. A existência de fantasmas pode ser estimulada, segundo alguns inquilinos, para baixar o preço do aluguel. Mas os relatos se acumulam, e não são só os moradores que reclamam. Afonso Celso Prazeres de Oliveira, o síndico do Copan há 30 anos, afirma que já recebeu várias queixas. A história é real, não é brincadeira. Eu tinha um mecânico chamado Longo. Uma noite, na casa de máquinas do Bloco E, ele viu uma pessoa sentada em uma das máquinas e saiu correndo. Depois conversou comigo e disse que nunca mais voltaria para cuidar do prédio à noite. Alertou. Isso aconteceu há quase 20 anos. Em outra ocasião, ele, o Longo, voltou para o conceito de uma máquina, mas acompanhado de outro mecânico. Enquanto o Longo foi ao banheiro, o outro mecânico apareceu correndo porque tinha visto o homem, conta o síndico. Afonso diz que, apesar de morar por lá desde 1963, nunca se encontrou com o Longo. Os dois voltaram ao local e ele estava lá sentado. Dizem que esse homem da Casa das Máquinas é o mesmo morador que ajudou na construção do prédio. Ele até chegou a trabalhar comigo, disse o síndico. Apesar dos sustos e das aparições, quem vive no Copan diz que não quer sair de lá por nada. Moradores classificam o local como uma cidade dentro da cidade. No condomínio há bares, restaurantes, salão de belezas, floricultura e etc. O edifício Copan entrou nos assuntos mais comentados do país quando relatos de moradores e funcionários começaram a viralizar nas redes sociais. Mas e você? O que acha? Seria o edifício Copan um prédio mal assombrado?